amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, o que você está fazendo para passar o seu tempo livre durante essa quarentena? Eu estou assistindo filmes. Vou indicar para vocês. Estou aqui com meu bloquinho de notas para não me perder durante a realização do vídeo. A Prova de Fogo é a história de um casal que está se divorciando. Daí, o pai do esposo, ele teve a ideia de entregar um diário que ele usou quando ele e a esposa estavam passando por uma crise durante o casamento. E aí ele resolveu dar para o filho seguir aqueles passos. Então, durante esse tempo que o diário indicava, ele seguiu aqueles passos e ele conseguiu reconquistar o casamento dele. Então, essa é uma boa dica para quem está enfrentando aí um momento difícil durante a quarentena, né? Uma recaída entre os casais para assistir que vai edificar o seu casamento. Agora, eu vou falar sobre o segundo filme que eu assisti e vou indicar. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, esse filme, Jesus vem através de um andarilho, que ele chega na cidade e as pessoas são muito egoístas, eles não ligam para o próximo, né? Eles só pensam em dinheiro, só pensam em si mesmo. Eles querem demolir a igreja para construir outra empresa no lugar. Daí chega esse andarilho e ele começa a mudar a cabeça das pessoas. E aí as pessoas começam a melhorar, a pensar mais no outro, a defender a igreja, defender para que a igreja não fosse fechada. O terceiro filme é O Céu é de Verdade. Mostra a história de um filho de um pastor, que ele teve uma doença, ele sofreu uma apendicite e a apendicite dele foi um nível muito avançado e ele precisou fazer uma cirurgia muito arriscada. E durante essa cirurgia, o espírito dele saiu do corpo, daí ele visitou o céu, segundo ele, né? Visitou o céu e viu como era tudo por lá. Depois, oraram muito as pessoas e aí ele acabou não morrendo. Só que ele veio desenvolvendo conversas, né, coisas que ele dizia que o céu existia, que sentou no colo de Jesus, que viam as pessoas que morreram, né? E aí as pessoas começaram a não acreditar e a família dele sofreu bastante. As pessoas só passaram a acreditar quando ele falava de algum ente querido que tinha visto lá quando ele foi, as pessoas passavam a acreditar. O quarto são cartas para Deus. Uma pessoa resolveu escrever cartas para as outras pessoas, né, dando palavras de apoio, realizando sonhos, por exemplo, e ninguém descobria quem era essa pessoa que estava enviando essa carta. O quinto filme é A Virada do Destino. Essa conta a história de uma família que eles eram de uma determinada religião, daí os filhos e a mãe saíram em uma manhã e o pai ficou se despedindo deles. Eles entraram em um ônibus. Quando eles terminaram de entrar em um ônibus, veio um assaltante e começou a praticar o assalto dentro do ônibus. Só que ele acabou matando a esposa e os filhos desse homem. Ele ficou muito revoltado com a situação e acabou desaparecendo no mundo. Ninguém sabia onde ele se encontrava. Ele foi para uma cidade distante que ele não conhecia ninguém e ficou lá, né, sendo andarilho, andando nas ruas, dormindo nas praças e acabou ficando hospedado em um quartinho no fundo da igreja. Daí ele começou a ter contato com as pessoas, frequentar a igreja, se apaixonou por uma moça lá e acabou se envolvendo, casou e tudo, e depois ele retornou e a família dele teve notícia onde ele andava. O sexto filme é Milagres do Paraíso. Milagres do Paraíso é um filme que mostra uma menina que ela desenvolveu uma doença muito rara no intestino. A barriga dela começou a crescer bastante e ninguém sabia, nenhum médico conseguia saber. Dizia que era intolerância. Outros diziam que o intestino dela não conseguia segurar comida e assim por diante. A mãe levou para vários médicos, mas nenhum conseguia descobrir a causa da doença dela. Tinha um médico muito famoso em outro país que ele ajudava, né, as crianças. Disse que ele era muito bom. A mãe viajou para lá e tudo, mas até esse médico não deu notícia satisfatória. Daí a mãe retornou com ela e ela estava brincando com suas irmãs no quintal da casa delas e tinha uma árvore que era uma árvore morta, tipo só o tronco. E brincando, subindo nesta árvore, ela acabou caindo dentro desse tronco. E durante essa queda, né, o espírito dela saiu do corpo e ela viajou por
né, pela eternidade, segundo o filme. Daí, quando ela voltou totalmente curada. O carpinteiro. O carpinteiro é a história de um senhor que a mulher dele tinha falecido e ele era carpinteiro anteriormente, e daí ele ficou desanimado depois que a esposa dele morreu. Ele tinha um trabalho para fazer para a igreja, que era entalhar as madeiras para construir lá um novo centro para a igreja. Só que ele sozinho não conseguia terminar a obra. Daí veio uma construtora e pediu para que ele assinasse um contrato abrindo mão do trabalho. Só que ele não abriu mão. Aí veio um adolescente revoltado e quebrou a igreja inteira. Quebrou lá as partes da igreja que ele havia entalhado, revoltado, porque os pais dele iam se divorciar, estavam brigando muito. Aí ele ficou revoltado e foi quebrar a igreja, né, no caso. Aí ele foi obrigado a ajudar a reformar a igreja. E nessa ajuda ele teve que ir ajudar esse carpinteiro. Porém, o pai desse garoto revoltado, que estava se separando da mãe, era o arquiteto lá da construtora. Então ele proibiu o garoto de ir ajudar esse senhor. Depois de um certo tempo, o garoto revoltado fugiu para a casa desse senhor e resolveu ficar lá por um tempo. Os pais até foram buscar, só que ele não quis ir embora. Então os pais resolveram deixar lá. E ele aprendeu muitas coisas com esse carpinteiro. E no final, eles conseguiram entregar o material todinho da igreja, porque o pai dele descobriu algumas falcatruas lá da empresa que ele trabalhava e resolveu deixar o emprego e ir trabalhar como carpinteiro. E por último, Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, conta a história de uns adolescentes cristãos que vão para um acampamento de jovens. Durante esse acampamento, na volta, estava uma chuva muito forte, daí ocasionou uma enchente e alguns adolescentes acabaram morrendo durante essa enchente e os pais dos outros adolescentes acabaram reencontrando os filhos. Muito emocionante. E essas foram as dicas que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe seu like e me acompanhe no Instagram. Beijo, tchau.